Aos nossos amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Amados, neste tempo que o Senhor nos concede, nesta noite que o Senhor nos concede, nós queremos orar com ações de graças pela vida, pela recuperação, pela cura do meu irmão Ivo, da minha irmã Cleide e da dona Darcy. Nós iremos orar com ações de graça, agradecendo ao Senhor, expressando a nossa gratidão de todo o coração pela cura e pela recuperação deles. Todos eles foram curados, foram restaurados, abençoados pela graça de Deus e para a glória de Deus, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra, para que o propósito de Deus também se cumpra de forma integral na vida deles e em nossas vidas, na vida de todos nós. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. O meu irmão Ivo, ele ficou um período sem enxergar por causa da catarata, cerca de 1 ano e meio, e ele passou por uma cirurgia. Foram mais de 2 horas, porque o cristalino era muito grande no olho dele, mas graças ao Senhor, a cirurgia foi um sucesso. Ele saiu dali enxergando. A recuperação às 5 semanas também foram um sucesso. Foram abençoadas pelo Senhor todas as semanas de recuperação. E nós cremos no Senhor, esperamos no Senhor, e nós esperamos que daqui 6 meses ele faça a cirurgia da vista esquerda e volte a enxergar dos 2 olhos perfeitamente. A minha irmã Cleide, ela ficou afastada do serviço por 1 ano e 3 meses, teve uma enfermidade que ninguém sabia o que era. Diziam que era uma doença autoimune, também não era, e ela ficou 1 ano e 3 meses afastada do trabalho dela, de algumas atividades normais da vida dela, mas o Senhor a curou e a restaurou plenamente. Ela voltou a trabalhar no mês de outubro, também pela graça e para a glória de Deus. E hoje recebi o testemunho da irmã Darcy, que é mãe da Renata, daqui de Ribeirão Preto, mas que mora em Recife há alguns anos, com o esposo dela e com os filhos dela. E a dona Darcy teve uma inflamação muito forte na vesícula, ficou internada. Poderia ter passado por uma cirurgia, mas os médicos disseram que ela está curada, que aquela inflamação, aquele princípio de infecção foi curado e ela não precisa mais de fazer a cirurgia. Ela retornará aos médicos só daqui 6 meses. Também pela graça de Deus, para a glória de Deus, que ela foi curada. E nesta noite iremos orar com ações de graças a todos eles, para agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso Deus e Pai. Antes eu quero ler alguns versículos com os irmãos, começando por Romanos, capítulo 12, versículo 13. Compartilhai as
necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O versículo 13 também pode ser traduzido, como em algumas versões, como: apresentai as vossas necessidades aos santos. Os santos aqui são os irmãos da igreja, aqueles que convivem conosco na igreja. Um outro versículo em Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação ou tolerância conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, aonde se diz que em tudo dei graças, ou em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na realidade é o versículo 18, irmãos. Me perdoem, eu falei que era o 17. O 17 diz: orai sem cessar. Vamos ler o 16 também. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que em tudo demos graças. Somos gratos a Ele. Expressamos a nossa gratidão ao Senhor com ações de graças. Eu quero deixar claro que a cura do Ivo, meu irmão, a cura da Cleide, minha irmã, a cura da dona Darcy, foram pelas orações dos santos, dos amados irmãos da igreja. As orações, as intercessões, as súplicas de todos os irmãos que temos comunhão. Não foram somente as nossas orações, as minhas orações, mas as orações de todos os irmãos. No caso do Ivo, eu enviei mensagem
pedindo a oração, a intercessão, vários irmãos responderam dizendo que estavam em oração. Alguns não responderam, não deram respostas, mas creio que eles oraram pelo Ivo também. Alguns também, eu creio, que além de não darem resposta, também não oraram pelo Ivo. Mas mesmo assim, aqueles que não responderam e não oraram pelo Ivo, eu quero que o Senhor os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bendito Deus, bendito Pai, te damos graças nesta noite, ó Pai. Somos gratos em nossos corações nesta noite, ó Pai. Te damos graças como a Tua palavra nos diz. Em todas as coisas que fizermos, devemos dar graças ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te adorar, dar ações de graças a Ti, ó Deus, pela cura do Ivo, meu irmão, pela recuperação da visão dele, por ele ter voltado a enxergar. Te damos graças, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelas Tuas compaixões e longanimidade para conosco. A cirurgia dele foi um sucesso, a recuperação foi um sucesso e cremos que foi a Tua graça que operou. O poder do Espírito Santo operou para curar, para restaurar, para recuperar plenamente. Te damos graças pela vida do Ivo, te damos graças também pela vida da Cleide, pela cura da Cleide, pela recuperação da Cleide, que ficou 1 ano e 3 meses afastada das atividades normais, do trabalho dela, que passou por um momento muito difícil, por momentos angustiosos, mas nunca desistiu, perseverou e o Senhor concedeu graça, o Senhor a abençoou, o Senhor a curou, a restaurou, a recuperou plenamente. Te agradecemos pela minha irmã Cleide, pela recuperação dela, pelo Senhor ter repreendido toda a obra maligna, todas as obras das trevas que vieram sobre a vida dela. Mas o Senhor ordenou a bênção, ordenou a cura, a restauração, a recuperação plena, para a glória do Teu nome. E também queremos dar graças pela Dona Darcy, a nossa irmã Darcy, que não precisou passar pela recuperação. Te damos graças porque o Senhor ouviu as nossas orações, ouviu as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas ações de graças. E o Senhor respondeu, curando a nossa irmã, livrando-a de passar por uma cirurgia, curando a inflamação, a infecção na vesícula dela. E ela está curada, restaurada e recuperada pelo Teu grandioso poder, pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua mansidão em ser bom para conosco. O Senhor é aquele que prepara todas as coisas para o nosso aprazimento, para termos prazeres normais da vida humana, prazeres legítimos da vida humana, para termos conforto, termos tranquilidade e vida mansa e tranquila, para podermos vivermos nesta terra e testemunharmos o Evangelho
de Cristo. E nunca nos iludimos que não teremos dificuldades, não teremos lutas, não teremos problemas, não teremos enfermidades, não teremos perseguições dos homens maus e dos poderes das trevas. Mas também temos a consciência que o Senhor nos dá a vitória no momento certo. O Senhor nos tira da morte e nos ressuscita. O Senhor é o Deus da ressurreição, o Deus que ressuscita os mortos. Passamos por vales, mas o Senhor nos exalta, nos eleva para grandes montes. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, pelo equilíbrio de visão que o Senhor nos concede na tua palavra. Não é uma vida fácil, mas é uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de triunfo em Cristo, que envolve lutas, guerras espirituais, que envolvem enfermidades, envolvem problemas, envolvem oposições dos homens. Mas o Senhor nos concede a vitória, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu este mundo. Ele venceu todas as coisas. Cristo é o verdadeiro vencedor e ele saiu vencendo e para vencer. Nele somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Nós damos graças ao nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus, pela vitória na vida do Ivo, na vida da Cleide e na vida da irmã Darcy. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, meus amados irmãos em Cristo. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso na presença do nosso Deus e grande Salvador, Cristo Jesus. Um abraço fraternal a todos.